hoje, Jesus e a Física Quântica, ele é o resultado de uma vez que eu fui dar um curso no Paraná e alguém me mostrou um vídeo sobre quem somos nós. E esse quem somos nós, que é encampado por neurocientistas, por físicos quânticos, etc. E também uma das pessoas bonitas dentro dessa pesquisa é o Francis Collins, que é um dos cientistas norte-americanos que participou daquela pesquisa do genoma. Esse livro está à disposição, geralmente, nas bibliotecas, nas livrarias ali. Então, a teoria, na verdade, fundamental da física quântica é a teoria de rede, a teoria de conexão. E toda a natureza trabalha com conexão e desconexão. Então, essa teoria de rede, de pertença, teoria cósmica, despertou em mim, digamos assim, uma ideia. Não, mas essa posição, essas teses, elas são muito claras na pedagogia de Jesus. Não tem fronteira na pedagogia de Paulo, por isso que eu escrevi primeiro Jesus e a Física Quântica, e depois eu fiz Paulo e as teorias da física quântica. Por quê? O grande problema da humanidade é a desconexão, a ruptura, que é o individualismo, o egoísmo, a prepotência, a soberba. Isso quebra com esses princípios. Então, eu vou colocar um pouco os nossos slides e vamos caminhar dentro desses princípios, digamos assim, hoje e na terça-feira que vem, tentando acentuar, por exemplo, acentuar de maneira muito clara as teorias da física quântica para trabalharmos duas coisas: ciência e fé. Eu sempre lembro, há 40 anos atrás, um pouquinho mais por ali, quando eu estudava os filósofos, chamados filósofos nihilistas ou negacionistas do século XIX, Fichte, Feuerbach, Engels, Nietzsche, todos esses, digamos assim, esses nihilistas, eles diziam que a cada descoberta da ciência, um pedaço do Deus cristão ia embora. E, na verdade, hoje, quanto mais a ciência avança, mais se percebe que há uma conexão cósmica. E, até tristemente, teve gente, até teólogos, que se opuseram ao documento do Papa Laudato Si. Por quê? Porque nesse documento do Papa, ele absorve teorias da física quântica de pertença cósmica. Nós somos células do cosmos. Eu sempre olho quando eu vejo, por exemplo, notícias, baleia encalhou no Rio, baleia encalhou no Espírito Santo, encalhou na Bahia. Essas baleias não encalharam porque estavam cansadas e nem porque tinham fome. Essas baleias são resultado de explosões subaquáticas feitas na Austrália pelos Estados Unidos e por essas superpotências que fazem experiências de quanto a radiação de uma bomba atinge dentro da água. E a gente sabe que eles têm um campo de experiências na Austrália. Então, essas baleias atingidas, as que não moram lá por perto, vêm às vezes morrer cá para cima. Duvido que uma baleia morra de cansaço ou de fome nesse caminho, tá certo? Então, vamos entrar dentro desse assunto, fazendo essa associação. Aliás, aqui em Porto Alegre, na PUC aqui de Porto Alegre, nós temos o chamado Instituto do Cérebro. E existe um colega meu da teologia que faz pesquisa entre teologia e neurociência. Mas essas pesquisas da neurociência, vocês já viram muitas vezes, digamos assim, cada vez na reportagem, televisão, por tudo, a neurociência e enfermidades. Muitas enfermidades são função
de uma baixa frequência neurológica. Aliás, só aproveitando o gancho, as notícias praticamente dos nossos dias, etc., do dia a dia na imprensa, dão conta, digamos assim, de um dos problemas da pandemia, que é a depressão. Por que a depressão? Porque a pessoa está isolada e ela não tem autoestima suficiente para ela superar o conflito, não sabe o que fazer, 24 horas dentro de um pequeno cubículo são muitas, a pessoa não tem nada para fora, nunca fez nada ou fazia pouco, mas dentro de casa, conflitos familiares, relacionamentos, rupturas, etc. Então, tudo isso é em função do quê? Em função de uma falta de consciência que antes não existia e agora ela aparece com mais intensidade. Antes ela mais ou menos parecia nas relações sociais, mas agora, quando a pessoa tem que se encontrar com ela mesma, aí vem esses conflitos. Então, nós vamos agora isso. Vamos projetar essa nossa célula. Então, eu só pergunto, os senhores estão vendo essa minha tela? Ok. Então, a neurociência, ela parte do, digamos assim, da tese de que o cosmos ele é uma rede celular. Todas as células do cosmos elas se integram. Então, eu não posso dizer, bom, eu faço o que eu quero, ninguém me manda, não dependo de ninguém, porque esse meu comportamento implica, quem sabe, até fora do mundo, digamos, fora do meu contexto, longe, digamos assim, naquilo que eu faço ou deixo de fazer. E esse conceito de rede cósmica, ele está hoje muito presente naquele grande grito da ecologia. Uma coisa da ecologia em termos de natureza, floresta, em termos de águas, em termos de ar e em termos, inclusive, de chamado lixo atômico no espaço através de satélites que ficam por lá. Esse é um aspecto muito importante, digamos assim. Se nós olhamos agora a ciência cósmica, tá certo? Depois nós vamos aos poucos voltando para dentro do nosso mundo mais local. Mas essa é uma tese fundamental dentro dessa postura das ciências. Então as células trabalham, digamos assim, sempre conectadas umas às outras. E na ciência quântica, mas também na física quântica, digamos assim, então a rede neural, ela funciona na base de estímulos. Ou seja, essa célula aqui manda energia para cá, e essa aqui devolve, essa manda para frente, tá certo? Então, esses pontos azulados seriam pontos onde tem encontro de energia. Então, os múltiplos contatos. E eu coloquei aqui duas palavras em latim, uno e alter, para mostrar o seguinte. Quando depois nós entrarmos nos aspectos da pedagogia de Jesus, nós vamos perceber que o um é ele mesmo e o outro é diferente do um. Aqui, em termos antropológicos, em termos sociológicos, familiares, etc., de relacionamento, está talvez um dos grandes conflitos. Por quê? Porque para esse um, hipoteticamente seja eu, reconhecer o outro como diferente de mim, deixá-lo ser diferente de mim, exige muita maturidade minha. Então, na rede celular, o um respeita o outro e o outro é diferente desse um. Então, esse aspecto alternado, diferenciado, faz parte
da estrutura própria das células. Nesse contexto, então, todas as células se comportam, elas se comportam na rede com dois movimentos: conexão ou desconexão. A conexão é vida, portanto, comunicação, vida, energia, combinação, etc. E a desconexão, ela representa morte, ou seja, definhamento e assim por diante. Então, aqui se nós olharmos depois, mais adiante, nessa pedagogia e nessa consciência cósmica, sempre que alguém se desconecta, ele gera um estado de, como é que eu vou dizer? Ele gera um estado de tensão porque ele rompeu essa comunicação, essa partilha, essa ligação viva com o todo do cosmos. Por isso que essa consciência ecológica, cósmica, do calor, digamos assim, da atmosfera, do aquecimento global, quando ele é pensado em termos de produtividade econômica, quando é pensado capitalisticamente ou comunisticamente como direitos do rei, quem estudou Bíblia lembra Elsa, as outras lembram disso, né? O direito do rei, há uma desconexão. E aí, se alguém pensa no direito dele, nega-se o direito do outro. Então, esse aspecto é importante, por isso que o Papa Francisco teve uma boa assessoria no documento dele, onde ele fala, de fato, de todos os mecanismos que agem de maneira de desconexão. Por quê? Porque existe a negação do outro, do direito do outro ser. Todas as células microcósmicas dentro da nanociência estão conectadas. Então, o ar, a água, as árvores, digamos assim, a natureza toda, ela está conectada, por isso que quem pensa dessa forma, por exemplo, pensa na defesa das florestas. Como as da África desapareceram no passado por falta de consciência, tem que defender as que existem hoje, porque existe uma consciência hoje de que nós dependemos, digamos assim, desse tipo de ar para respirarmos. E respirarmos e termos, digamos assim, uma questão, digamos, de saúde melhor. Até hipóteses mais recentes dizem que se a Amazônia for destruída mais ou no caminho como está indo, em pouco tempo teremos outras enfermidades oriundas da falta de um ar mais puro ou purificado pela natureza para a saúde do universo. Então, as células funcionam com ligação, tá certo? Conexão, vida ou desconexão. Aqui está a contribuição daquele livro do Francis Collins que eu acabei de citar, sobre a linguagem de Deus. Ele, quando participou daquele grupo da descoberta do DNA, do genoma humano, ele disse, não é possível, deve haver um ser superior, porque seria impossível nós pensarmos em tantos milhões e milhões de pessoas e não haver duas pessoas iguais com o mesmo DNA. Quando nós lemos, por exemplo, a metáfora de Jesus do capítulo 10, o rebanho e as ovelhas, ou do capítulo 15, a videira e os ramos, quando nós lemos o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o corpo e os membros, vamos ler os dois hinos cristológicos de Filipenses e Colossenses, nós vamos perceber que nós temos lá identidade e alteridade. E a alteridade faz parte da beleza da identidade do corpo cósmico. Então, cada célula
tá claro? Cada célula, ela aparentemente pode ser semelhante ou igual, mas não é. Cada célula tem o seu DNA, tá certo? Parafraseando o nosso caro professor da PUC, Alfonso Garcia Rubio, ele brincava nos cursos e ele dizia: DNA é data de nascimento antiga, mas porque ele estava velho. Mas isso era brincadeira dele. Mas DNA, de fato, é essa característica genética que identifica cada célula, logo, cada pessoa é ela. E nisto é que fica o grande desafio para um cristão, ou para um não cristão também, ele saber que o outro é diferente dele, para não anulá-lo com os princípios dele. Tá claro? Então, cada célula tem o seu DNA, que é distinto de todas as outras nessa rede neural. Então, a diferença faz a complexidade, mas a diferença é também a identidade. Então, para quem fez algum curso de antropologia, sabe sempre, mas isso na pedagogia de Jesus, tá certo? Existe o id, e existe o alter, e existe o nós, no final, como comunhão. Nesse contexto dessa rede cósmica, nós podemos colocar a espiritualidade da criação. Então, o Gênesis, ele diz que antes de Deus criar a luz, o Espírito pairava sobre as águas. E esse Espírito pairava sobre as águas como forma de iluminar, marcar presença dentro de todo esse contexto cósmico, nessa grande rede neural, mas nesse grande cosmos que é criação. Tá claro? Que é criação. Em todos os relatos antigos sobre o começo do mundo, do universo, se nós tomamos, por exemplo, os relatos da criação no Egito, na Mesopotâmia, na Síria Antiga, na Grécia, sempre nos reportamos a um ser superior que cria o cosmos. Mais recentemente, tentaram dizer que o começo do cosmos ele começou com o tal do Big Bang. Só que o Big Bang ele explica a evolução, quem sabe, ou a expansão do cosmos, mas não a origem. A origem, a criação, é sempre algo que parte do nada, tá certo? Então, aqui tem um pequeno conflito entre ciência e tradição, digamos assim, porque aquele túnel do tempo que foi criado na Europa para mostrar o começo, a expansão das galáxias, é uma experiência muito válida, muito interessante, mas ela explica a expansão a partir de alguma coisa, não a origem das coisas. Mas, de qualquer maneira, o objetivo do relato da criação é mostrar que essa criação ela possui uma espiritualidade que vem de fora, mas que está presente em toda a criação. Só para fazer uma paráfrase dentro disto, como franciscano, sempre, digamos assim, aliás, mas não é só, a Bíblia também tem, digamos assim, o Cântico de Maria, por exemplo, o Magnífica também toca um pouco esse aspecto, mas o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, tá certo? O Sol, a água, irmão Sol, irmão Lua, irmã Estrela, irmã Água. Então, esse senso cósmico de pertença da criação, tudo é obra de quem? Tudo seria obra de Deus. E como obra de Deus, entra um outro elemento dentro da estrutura do universo. Eu
até teve um professor lá do Rio, que ficou, é um filósofo, e ele leu aquele livro que eu escrevi sobre o Gênesis, e quando eu escrevi o livro sobre o Gênesis, num capítulo eu digo que o ser humano na criação é inquilino e não dono. E como inquilino, ele não pode alterar aquilo que o dono colocou como prerrogativa para ele sobreviver. E eu uso algum paradigma, digamos, dizendo que se alguém aluga um apartamento, ele pode morar quanto quiser, de acordo com o contrato, mas ele não pode quebrar paredes, ele não pode quebrar as portas, mudar as portas, etc., sem autorização do dono. Por quê? Porque ele é inquilino, não é dono, não é proprietário. Então, o ser humano no universo, o relato do Gênesis é muito bonito quando coloca que Deus colocou o ser humano no paraíso. E nesse paraíso, ele tem a missão de governar, de gerenciar, mas não de destruir. Então, essa criação é uma obra de Deus muito interessante que exige o respeito às duas árvores no centro do jardim. A primeira árvore é a do conhecimento, e essa árvore do conhecimento é a pessoa do outro. Aí lembra uma vez o professor Buzon, falecido também lá na PUC do Rio, achou interessante, mas como você chegou a essa ideia de dizer que a árvore do conhecimento é o outro? Porque o relato é muito simples. Quando Caim mata Abel, conheceu de que ele afrontou Deus. E o limite do conhecimento do bem e do mal é sempre o outro. E se nós vamos ao Evangelho de Mateus no capítulo 5, lá depois dos versículos 21 e seguintes, quando Jesus fala das condições para participar da Eucaristia, ele diz, ó, se você estiver lá na sua assembleia e vai participar da assembleia, fazer sua oferenda, mas lembra que alguém lá tem algo contra ti, vá primeiro reconciliar-te para depois fazer a tua oferenda. Então, nesse aspecto, se há alguma coisa com alguém, existe uma ruptura desse relacionamento, dessa unidade, dessa conexão. Então, não pode haver ruptura, digamos assim, nessa questão da conexão com o outro, porque senão existe uma ruptura na direção do ser principal, do ser, digamos assim, do Senhor do jardim que quebra. Então, Caim, quando ele afronta o irmão dele, imediatamente ele é expulso porque ele quebra a regra do jardim. Então, na verdade, a natureza ou o cosmos seria esse jardim. Portanto, o Espírito Santo estava lá no âmago da criação. Bom, dentro desse aspecto, então, olhando a comunicação cósmica, ela se faz como se fosse uma rede, um cabo de fibra ótica, digamos assim, claro, os nossos neurônios são tipo fibra ótica, as fibras óticas não são nada mais, nada menos do que copiar a cópia desse modelo, tá claro? Então, aqui temos digamos, um quadro que nos mostra essa função neurológica de comunicação do nosso sistema sensorial. E também esse mesmo sistema, ele é cósmico. Queimadas, etc., enchentes, crises, catástrofes, elas são sentidas a partir, ou comunicadas a partir também de um sistema neurológico cósmico que nos faz, digamos assim, olhar essa relação de pertença como corpo. Por isso que quando nós temos uma consciência cósmica um pouquinho mais avançada, nós também cuidamos do lixo que jogamos na rua, porque o lixo chega na rua, ele vai para onde? Vai para um outro lugar, vai para frente, e ele vai gerar problemas para outras pessoas que estão num outro lugar. Então, esse é um elemento muito importante nessa nossa conjuntura
tá certo? Aqui só temos uma questão específica. Agora, aqui entramos agora num outro aspecto, digamos assim, da nossa reflexão, que é comunicação ou descomunicação, ou seja, conexão ou desconexão. Se todas as células funcionam interligadas, e a interligação, a comunicação é vida, nós, por vezes, experienciamos a célula rompida, quebrada, a célula que entra em colapso. Pode ser uma pessoa, tá certo? Pode ser um grupo, pode ser, dependendo da rede celular, esse colapso pode ser maior ou menor, dependendo da situação em que se encontra, tá certo? Então, nesse quadro, nós observamos uma célula em crise. Uma célula em crise, ela nos mostra o comportamento normal do corpo, tá claro? Quando nós fazemos um pequeno corte, um pequeno ferimento, muitas vezes não passamos nada. E o corpo, por si só, corrige. Quando fazemos um corte um pouco mais profundo, precisamos, às vezes, ir ao médico, fazer tratamento, tomar algum antibiótico para proteger, porque o ferimento é mais grave. E quando a coisa é muito grave, às vezes o sistema colapsa. Então, nesse paradigma, nós vemos quando uma célula está ruim, a primeira tendência, a primeira decisão do corpo cósmico, corpo quântico, é corrigir a célula, tá certo? Então, essa célula em crise coloca uma tensão na rede, tá claro? Coloca uma tensão, uma crise, e o corpo todo tende, então, primeira coisa, a cercar essa célula e corrigi-la, modificá-la. Indo para exemplos concretos, digamos assim, quando um indivíduo, imaginemos um elemento da família, comete um delito, alguma coisa, o que é que faz a família? E imediatamente tenta resgatar o membro, tenta corrigir, tenta contornar a situação e evitar um segundo erro. Quando esse indivíduo, ou seja, quando essa família, quando esse núcleo de pessoas não consegue contornar esse elemento corrompido, as coisas podem se agravar mais. Então, o exemplo da célula é a microcélula, digamos assim, num pequeno membro, num dedo, etc., depois no corpo, e às vezes, então, no corpo quântico ou no corpo cósmico. Então, aqui nós temos um outro slide que mostra o seguinte: a primeira reação do corpo quântico ou do corpo neurológico, injetar energia para sanar a situação e restaurar a rede. Esse é o primeiro comportamento da natureza, tá certo? Isso é a natureza humana, natureza vegetal, animal, e, digamos assim, e até na natureza espiritual, digamos assim. Por isso que na pedagogia de Jesus, notem só um detalhe, notem que na pedagogia do povo oriental, ou dos povos orientais, até os tempos do cristianismo, havia a lei máxima, digamos assim, a pedagogia máxima, olho por olho, dente por dente. Se alguém pecou, castiga. Porque a palavra perdão, ela praticamente não existe nas culturas antigas semitas. Eles não conhecem, nem hoje, infelizmente. Alguém errou, castiga, paga, de acordo com a ofensa paga, sem chances de mudança. Portanto, essa função da rede neural e da rede cósmica
ela não é aplicada nas culturas humanas, lamentavelmente, digamos assim. Mas na pedagogia de Jesus, ela entra em cheio com uma grande revolução no pensamento filosófico, religioso, antropológico das culturas antigas. Então, aí Jesus quebra esses paradigmas, inserindo o quê? Inserindo uma pedagogia que é da natureza, que é do corpo, que é do cosmos. Então, no capítulo 18, por exemplo, do Evangelho de Mateus, temos aqueles 3 lances, digamos assim. O primeiro é Pedro, que vai perguntar para Jesus: se meu irmão peca contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7? E Jesus diz: não, 7, até 77 vezes 7, ou seja, o perdão até corrigi-lo. Aí alguém pergunta: não, mas se alguém erra na comunidade? Então Jesus dá a lição dos 3 passos. O primeiro passo é avisar alguém que errou a sós, ou seja, vai uma pessoa sozinha, para não espalhar o fato do erro do outro. Conheceu o erro, tenta corrigi-lo a sós. Mas ele ficou com dificuldade, não atendeu, chama uma testemunha. Lembra que na tradição judaica, 2 pessoas já eram grupo, tá certo? Já significavam comunidade. Então chama uma testemunha, vai conversar com ele. Se ele, aí sim, se ele rejeitar a comunidade, então vai para a assembleia e ou ele corrige ou então declara o pagão. Mas nós temos que entender que nesse aspecto da rede celular está a grande novidade da pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do perdão. Por quê? Porque nas religiões orientais antigas, e mesmo hoje não se vê praticamente espaço para o perdão. Se vê espaço geralmente para vingança, para o corte, para a eliminação. E aquela expressão que nós conhecemos bem, bandido bom é bandido morto, não é isso? Mas quem é o bandido? O problema é saber quem é o bandido. Não sei se é o governador, se é o prefeito, se é o ex, não é verdade? Então, a dificuldade seria exatamente isso. O provérbio vale, mas como identificar? E é por isso que Jesus interdita a pena de morte naquela parábola lá da cisânia e o joio, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Não vai arrancar a cisânia, porque com isso você arranca o trigo, ou seja, é difícil julgar. Então, esse fenômeno de restauração chama-se, nessa palavra muito bonita, autopoiesis. O que é autopoiesis? Seria auto, todos nós sabemos, auto é por si só, claro. Poiel é verbo fazer. Então, esse tipo de movimento, ele é automático. A natureza tende a fazer, tá claro? Então, ela tende a restaurar a célula. E é interessante que, não obstante, sabendo disso da natureza, da física, do corpo, sei lá, da própria água, etc. Aliás, nós tivemos aquela experiência desagradável ali de Brumadinho, não é isso? Desagradável? Não, super desagradável, etc. Nós vemos que aos poucos, talvez numa década, 2, a natureza se refaz. Mas ela leva tempo, mas é o fenômeno da autopoiese. Então, a gente não aprende da natureza, muitas vezes, em restaurar as relações quebradas por princípios de ignorância, às vezes, ou de violência. Então, nesse ponto aqui, quando a força de restauração da rede é maior do que a encrenca ali, do que a crise, do que a enfermidade daquela célula, então a rede se restaura. É claro? Então, a força de restauração ela é maior do que o problema, do que a enfermidade. Então, a rede se restaura. Tá certo? Então, aqui eu citei o Evangelho de Mateus, que eu falei antes, não é isso?
então a célula, digamos assim, se restaura, e toda célula restaurada, ela, digamos assim, traz a sua marca, traz as suas consequências, mas está restaurada e volta a articular-se dentro desse quadro, digamos assim, paradigmático da rede celular, tá certo? E quando, de fato, às vezes, não há como restaurar a célula, algumas vezes, então, essa célula é extirpada, jogada fora, eliminada, porque já está podre demais, então elimina. Então, e às vezes é aquele indivíduo que vai para a prisão, que vai para a cadeia, sei lá, que é tirado da sociedade, porque dentro da sociedade não há como corrigi-lo, então ele é afastado nesse contexto. Então, isso é muito importante, ele deixa sequelas, mas às vezes é preciso afastar esse indivíduo da sociedade. Quando o colapso é muito grande e maior do que a estrutura de restauração, vem o colapso da rede. Aqui, para nós, é muito importante nesse nosso contexto de pandemia. Porque muitas vezes a capacidade de corrigir, de resistir, de transformar é menor do que o problema. E então aqui vem a violência, vem a morte, vem o crime, etc., que vem, digamos assim, em função do que o problema é maior do que a força de restauração. Isso funciona num sistema microcósmico, como seria um corpo humano, uma pessoa só. Isso pode ser um sistema médio, digamos assim, como uma comunidade, como um povo, tá claro? Nós estamos vendo, por exemplo, hoje, duas coisas muito críticas e graves. Estamos vendo a questão dos prófugos, tá claro? Estamos vendo a questão das guerras na África, no Oriente, e aquelas grandes levas de imigrantes que tentam encontrar uma tábua segura na Europa, naufragam, morrem, etc. Mas o colapso das sociedades de países, digamos assim, movidos em guerras permanentes, exigem um êxodo, uma fuga, portanto, são sociedades colapsadas, e às vezes também países inteiros colapsam. Então, a neurociência e a física quântica trabalham da célula individual, ou seja, da nanotecnologia, da nanociência, para a microciência, para o átomo, para o corpo e para o cosmos. Então, diríamos, a negligência com a natureza pode levar o cosmos a um certo colapso através do degelo, através do aumento das águas do mar e outras coisas. Então, nesse aspecto é muito importante a gente perceber até que ponto uma pessoa, um indivíduo consegue dar a volta por cima dos seus problemas e ajudar os outros a resolver os problemas deles. Ou até que ponto a pessoa capitula, entrega e aí faz as outras pessoas sofrerem. Aqui nós temos, digamos, nesse paradigma, grande parte dos nossos problemas sociais, especialmente das. Aliás, a gente está sempre acostumado a falar dos problemas da periferia, favelas, pobreza, violência, miséria, mas o grande problema das favelas não está na favela. Ele normalmente está na capital do estado ou em Brasília, na capital de Brasília, não é isso? Por quê? Porque os ricos são geralmente, os ricos não, os perversos, claro, tem gente rica que é boa, mas os perversos são fabricantes de pobres, são fabricantes de miséria. Os perversos são aqueles que
fazem um grande tráfico de drogas, de armas, etc. Então, um sistema, vamos imaginar o Brasil hoje, está mais ou menos assim, colapsado. Por quê? Porque não tem educação, não tem segurança, não tem sociedade. E aí? Então, de uma pessoa corrompida, ela corrompe o bolo e vai corrompendo o comando. Então, se nós quisermos fazer estou pegando como exemplo o Brasil, mas podemos pegar muitos países, digamos, que têm estruturas aparentemente seguras, mas estão colapsados do ponto de vista da ética, do ponto de vista da justiça social. Vocês viram que na imprensa só de hoje serão 30 milhões brasileiros que descerão para a classe D e E. Nem sei onde estão essas classes ali, mas em todo caso, vocês podem ver depois qual é que é a categoria dessas, digamos assim, dessas classes ali. Então, aqui é que está um aspecto, ao meu ver, muito importante. O mal social, ele aparece à forma de quadrilhas, da máfia, cartéis. Acho que nós que somos um pouquinho mais idosos, chegamos a conhecer lá nos anos 60 e por 70, em Brasília havia um grande grupo conhecido como os Anões do Orçamento. Eram todos de 1,30 m, 35. Né, Elza, lembra disso? Os Anões do Orçamento. Então, os anões, eles levavam em conta quem? Aquele paradigma de Zaqueu, não é isso? Zaqueu. Aliás, nós tínhamos lá na teologia, o nosso querido amigo lá também devia ter 1,25 m, 30, ou não lembro, esqueço o nome dele, o nosso colega da teologia lá. Mas, de qualquer maneira, por que chamavam anões do orçamento? Porque a parte ética da pessoa estrutural era realmente medíocre nesse ponto. Aqui está, então, digamos assim, na pedagogia de Jesus, a questão da restauração. A restauração dessa rede. A rede precisa funcionar na sua integralidade. E quando eu fiz esse trabalho, me surgiram 2 textos que me pareceram muito interessantes. Aliás, 3 estão ali. O primeiro é o capítulo 15 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas, nós temos essas 3 parábolas. A primeira parábola é a do pastor e o rebanho. Notem lá, o pastor tem 100 ovelhas e ele perde uma. E ele não pensa assim, bom, perdi só uma, tenho 99, que vá aquela ovelha lá que saiu, que vá ela para o brejo, que os lobos a devorem. Não, ele toma um outro comportamento. Ele coloca as 99 no lugar seguro e ele diz, eu quero o meu rebanho completo, inteiro. Ele faz, vai procurar no meio dos bosques, quem sabe lá, embaixo de uma gruta, dentro de uma caverna, onde está a ovelha que se perdeu. Aliás, foi por causa de uma ovelha perdida que os nossos beduínos lá em 1947 encontraram a grande caverna número 1 de Qumran, não é isso? Aquela grande biblioteca de Qumran, exatamente por não uma parábola, mas uma realidade. Tinham perdido uma cabrita e desconfiavam que a cabrita pudesse estar dentro de uma caverna que tinha um buraco lá e, por acaso, por uma pedra que eles jogam para assustar a cabrita, para a cabrita sair do coisa, dá numa bilha seca, explode, aí fica suspeita no dia seguinte. Eles encontram a principal biblioteca de Qumran. Então, o pastor e o rebanho, o pastor não se dá por vencido por perder uma única ovelha. Então, ele vai em busca dessa ovelha. É a questão do resgate, do perdão. Ele não vai condenar a ovelha, vai à busca da ovelha. A segunda parábola, muito interessante, é da mulher e as moedas.
E também a mulher pode pensar da mesma forma. Ah, eu tinha 10, fiquei com 9. Ah, mas o que é uma moeda só? Não tem problema nenhum. Vamos deixar ela de lado. Não, pega, pensa contrário. Eu quero todas as minhas moedas no meu cofrinho, tal, vai varrendo. A metáfora de varrer a casa, para nós é um pouco estranha. Mas se nós nos imaginamos aquelas casas que tinham um piso feito de pedras irregulares, tinha que varrer nas frestinhas das pedras para poder eventualmente encontrar a moeda. Ah, e ela vai até que encontra. E a terceira parábola é a mais crucial, é a parábola do pai e os dois filhos. Aqui também normalmente temos um erro exegético, porque se fala sempre do filho pródigo, mas o acento da parábola é o pai. Assim como na outra é a mulher e como na primeira é o pastor. Na primeira parábola, o acento não é sobre a ovelha, o acento está sobre o comportamento do pastor. Da mesma forma, a mulher. O acento da parábola ali é a mulher. E na terceira é o pai. Mas, de qualquer maneira, o filho mais novo sabe que o irmão mais velho, por tradição, tá claro? Por tradição, filho mais velho fica em casa e herda os bens, herda a casa, os rebanhos, etc. Então, quando o filho mais novo pede para o pai, ó, se você quiser me dar alguma coisa como herança, eu vou ter que fazer a minha vida. Ele sabe que quanto mais ele fica em casa, mais vai trabalhar para o irmão mais velho. Então ele diz, não, eu vou começar a minha vida e tal. Ele não ofende nem o pai, nem o irmão mais velho, ao pedir para os dois, ou seja, mas para o pai especialmente, que o pai lhe dê aquilo que acha que ele deve lhe dar e ele vai fazer a vida dele. Então ele não é nem ofensivo, nem agressivo, nem mau. O detalhe desse filho é a sua inexperiência, é talvez o engodo dos amigos. Aliás, digamos assim, nesse caso de gastar o dinheiro, essas coisas fácil, quando tem dinheiro sempre tem amigos. Eu conheci lá no Rio um amigo meu que já é falecido, faleceu bem novo, era mega milionário e ele viajava, flamenguista fanático. Ele viajava onde o Flamengo ia e ele pagava por uma série de, ah, como é que eu vou dizer, piranhas, tá claro, piranhas, que era só para aproveitar o que ele tinha. Aí ele foi, acabou o dinheiro dele e os outros desapareceram. Aquela parábola que a gente já conhece. Os amigos apareceram. Ele entrou em depressão e não teve jeito. Aí, crise familiar e já falecido, coitado, exatamente por causa desse filho pródigo. Só que aí vem a questão fundamental. O filho pródigo, lá na crise, na desgraça, ele lembra do pai. O meu pai é bom. Então ele volta para o pai pedindo perdão e a restauração. E o pai fica feliz com a reintegração, digamos assim, do filho e da família. Para quem fez Lucas, estudou Lucas comigo, nesse para Lucas, eu coloco aqui a chamada parábola matemática. Por quê? Porque grandes empresas, grandes igrejas, grandes movimentos acabam, às vezes, muito rapidamente, não porque colapsam de alto a baixo, mas porque vão perdendo elementos aos poucos. Então, o pastor, quando ele perde uma ovelha, ele perde 1%. A mulher, quando perde uma moeda, ela perde 10%. E o pai, quando perde um dos filhos, ele perde 50%. Então, é a matemática da pedagogia familiar, comunitária, etc. Então, quando eu falo, às vezes, para padres, líderes, digamos assim, de comunidades, pastores,
eu sempre digo assim, ó, quantas pessoas tinham mês passado? Há tantas. Diminuiu um pouco. Ah, diminuiu sim, por razão tal. Eu pergunto, o senhor sabe quais foram as razões por que fulano, fulana, Beltrano não estão mais frequentando? Não. Pois é. Então, essa não é a pedagogia de Jesus nas 3 parábolas, que vai em busca de quem, digamos assim, se afastou. A segunda parábola aqui, digamos assim, seria a de João 10, no capítulo 1 a 21, que é a parábola do rebanho, digamos assim, do verdadeiro pastor e o assaltante. E o verdadeiro pastor é aquele que, digamos que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, defende as ovelhas dos ataques dos inimigos, dos lobos, etc. Nesse comportamento do verdadeiro pastor contra os falsos, nós temos metáforas muito bonitas, ou catequese muito bonitas, nas 2 cartas a Timóteo e na carta a Tito. Tá certo? Muito bonitas, porque quando eu acho que a Paulo, mas a discussão ainda está no ar, digamos, de quem é de fato o verdadeiro autor dessas 3 cartas, as 2 a Timóteo e uma a Tito, mas quem escreve a Timóteo diz assim, ó, cuidado, existem falsos pastores, existem falsos mestres, e eles estão ali dentro na comunidade tentando dilacerar o rebanho. E então aqui é o comportamento de fato do verdadeiro pastor e do assaltante. E nós, infelizmente, hoje conhecemos bastante assaltantes. Talvez, não digo mais, mas com uma grande quantidade de assaltantes que devoram as comunidades, se aproveitam delas e não promovem o verdadeiro rebanho. Mas também é dentro dessa questão da unidade. E a terceira parábola que eu coloquei aqui, então, de João 15, a videira e os ramos. O ramo só dá fruto se estiver unido à árvore. E não existe saída. Aqui, na verdade, no contexto da Igreja Católica, o evangelho de domingo passado, que era o de Mateus, capítulo 16, 13 a 23, era o evangelho do primado de Pedro. E Jesus diz para Pedro, tu és a pedra, mas sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então, a igreja sobre a pedra de Pedro é a igreja de Jesus Cristo. Então, a videira, a verdadeira videira é Jesus Cristo. E os ramos são os cristãos, mas eles só dão fruto, só se identificam com a árvore se estiverem grudados ao tronco, que é o próprio Cristo. Tá claro? Bom, passando, digamos assim, agora para uma questão mais próxima, ou mais próxima dentro da pedagogia de Jesus. Então, observamos, digamos, como Jesus aplica sem utilizar os conceitos da física quântica, sem se apropriar dos conceitos da física quântica, mas como ele aplica essa pedagogia da unidade incondicional. Então, no Sermão da Montanha, no Sermão da Planície de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 a 23, ele fala das 4 bem-aventuranças, depois fala dos 4 ais, e depois ele fala da questão do amor, e o amor incondicional. E na pedagogia de Jesus, o amor não tem condições, no sentido seguinte, o amor não pode ser condicionado. O amor não pode ter cláusulas, ele não pode ter, digamos assim, bloqueios, resistências. Aquele se, faço isso se. Não, não tem. Estamos lembrados, por exemplo, no capítulo 13 do Evangelho de João, quando antes da Eucaristia,
Jesus começa a lavar os pés do discípulo e chega para Pedro, e Pedro diz, não, 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 mestre, não, pelo amor de Deus, não, não me lava, não, não precisa para mim, não, lava só dos outros. E muita gente interpreta da seguinte maneira, diz que Pedro não queria a humildade ou a humilhação de Jesus em lavar-lhes os pés. Não, não é isso, não. Pedro não queria participar desse gesto, porque depois ele teria que lavar os pés dos outros. Então, ele para não, disse, não, não precisa me, deixa porque se você me lava os pés, eu vou ter que lavar dos outros. Aí não, como não tive meus pés lavados, então os outros que participaram, eles têm esse compromisso. Então observe o seguinte, então na cabeça de Pedro estava uma lógica, o amor é condicionado. Não, não, não existe condicionamento. Então a radicalidade da pedagogia de Jesus. E o primeiro aspecto da incondicionalidade, ou seja, não existem cláusulas nas quais o amor pode ser negado, é na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano tem uma ironia terrível de Lucas, mas terrível. A ironia do evangelho de Lucas é cruel. Por quê? Porque nós sabemos que os samaritanos, eles eram um povo excluído pelos judeus de Judá, depois do retorno do exílio. Porque antes do exílio, antes da Samaria ir para a Síria e depois Jerusalém ir para a Babilônia, a divisão entre norte e sul era política. Tá claro, era política, como se fosse Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. É uma divisão política, mas não é uma divisão genética, não é uma divisão classista. Mas com o retorno dos exilados, Esdras diz assim, não, mas as causas do exílio foram porque havia estrangeiros no nosso meio. Salomão, os outros reis, casaram com mulheres estrangeiras pagãs e tornaram a nossa raça impura. Então ele fez um recenseamento e classificou quem era puro e quem era impuro. Só fazendo uma paráfrase, Netanyahu, que hoje é ainda o primeiro-ministro lá em Israel, ele fez em 2013 a mesma coisa. Ele classificou palestinos que podem morar em Jerusalém e ele classificou palestinos que só podem morar naqueles guetos que ele determinou, que é Hebron, Gaza, Belém, Ramallah, Jericó, tá claro? E para a gente visitar Jericó hoje, Hebron, Belém, passa por uma guarda, tem que mostrar passaporte como se saísse do país de Israel. Mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, voltando ao nosso assunto aqui, a ironia de Jesus no Evangelho de Lucas é tão grande porque os samaritanos, eles eram um povo misto. Eles eram aqueles de Cuta, Emat, Ava, Babilônia e Sefarvaim, aqueles 5 povos que os assírios tinham levado para lá. Mais os outros expulsos por Esdras. Então, eles tinham uma miscelânea de crenças, culturas, e existia o judaísmo ali também. Então, nós temos aquela parábola não, o encontro de Jesus com a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus diz para a mulher, você teve 5 maridos e você tem um agora que não é bem o teu, é o da vizinha, não é isso? Não é bem a da vizinha, mas de qualquer forma, não é isso? Então, significa, você tem cinco deuses, 5 cultos, 5 crenças, e a sua crença, que é o Deus Javé, o Deus que te libertou, essa sua crença não está bem segura em função do politeísmo que está ao teu redor. Aí, quando a mulher descobre, não, mas esse de fato é o Deus, é o Messias, é o Deus de Abraão, ela vai para a cidade e anuncia, olha, eu encontrei o Messias, certo? Quem quer ver o Messias, vá ao poço. Então, a samaritana descobre. Então, nessa parábola de Lucas, no capítulo 10, existe um homem assaltado
ironicamente, no caminho de Jerusalém a Jericó. Portanto, não era um caminho dos samaritanos. Era um caminho transitado especialmente por judeus, ou então judeus que faziam conexão com Amã, na Jordânia, etc., na Transjordânia, mas não era propriamente um caminho de samaritanos. Existe um homem assaltado, caído, e quem passa por primeiro? Quem passa por primeiro é um sacerdote, e ele tem na cabeça a lei da pureza. Se eu tocar nesse homem caído, vou ter que voltar para casa, fazer purificações até o entardecer, até o dia seguinte. Passa um levita, o mesmo princípio. Princípio da sujeira, do sangue, etc. E depois o próximo, tá claro? O próximo para um judeu, um levita, era sempre o conhecido, o amigo, ele era um desconhecido, logo não é o meu próximo. Lava a alma e vai embora. Esse é o aspecto crucial. Aí passa um samaritano, e o samaritano não tem a lei da pureza, da impureza, do lavar as mãos, não sei o que ele faz? Acolhe. Sem preconceito, leva para a hospedaria, assume os cuidados. E aí, então, Jesus retruca para esse arguidor, doutor da lei. Quem é dos três que é o próximo do homem caído? Aqui para nós também fica uma coisa muito importante entre física quântica, teoria de rede, teoria de pertença e, acima de tudo, religião. Quem é o meu próximo? Só uma ilustração. Lá no Rio, quando na Semana Ecumênica havia encontros ecumênicos, uma vez o encontro foi feito lá na Igreja dos Capuchinhos, lá na Tijuca. E tinha um fradezinho que faleceu ano passado, mas santo, bem santo, assim, muito, mas a santidade dele, né? Aí um dia teve um encontro, vinha um rabino, vinha um pastor, uma pastora, uma mãe de santo, e convidamos ele para participar. E ele disse, quem vai? Ah, vai fulano, fulano. Não, não vou não. Por que não vai? Porque eles não reconhecem o Papa. Então, a gente tem essas experiências muito interessantes. As pessoas não reconhecem o outro por outros princípios, tá claro? Mas então, dentro da física quântica, observamos como Jesus aplica isso. E a segunda parábola dentro da questão ensinamento duro, na questão da incondicionalidade do amor, é o amor inimigo. Por quê? Aí temos as parábolas do capítulo 14, depois do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o banquete, o convite, digamos assim, outras parábolas que ilustram esse ensinamento. Se amamos, se convidamos, se presenteamos, se fazemos graça àqueles que irão nos retribuir, não fazemos nada mais, nada menos do que os pagãos. Porque o levita e o sacerdote também tinham amigos, tá claro? E aí também, ironicamente, eu não coloquei aqui, mas seria aquele encontro de Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, o fariseu que vai convidar Jesus para uma refeição na casa dele e vem a mulher, a pecadora. E Jesus começa a conversar com a mulher e ele fica indignado. Fica indignado porque eu disse, como você, eu achei que você era um mestre, sábio, não sabe nem distinguir uma mulher correta de uma mulher, digamos assim, má, etc., porque as mulheres tinham que usar o cabelo solto, desgrenhado e tal, digamos assim. E as outras usavam aquela burca, digamos. Mas então, e aí então o que acontece? Há uma ruptura entre Jesus e o anfitrião em função do atendimento de Jesus ou da deferência que Jesus presta à mulher. Então, o amor não tem condições, condicionantes, perdão.
O amor não pode ser condicionado. É aquele que está em necessidade e ponto final. E aqui, nessa parábola muito interessante do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus constrói essa parábola a partir de uma realidade em Jerusalém que eu conheci em 1986. Depois, em 1996, quando fui, ainda existia, depois foi destruído, mas era uma grande praça na frente da porta de Damasco, em Jerusalém. Em 1986, quando eu fui fazer arqueologia em Jerusalém, eu passava todas as manhãs lá, praticamente todas as manhãs para ir para aula. Morava no lado da cidade, ia para o outro e passava na praça. Às vezes, de manhã bem cedinho, havia até 150, 200 diaristas na praça esperando serem contratados. E, às vezes, quando eram 10 horas, não havia mais ninguém. Outras, quando eram 3h30, 4 horas da tarde, havia 10, 15, 20, 1, 2. E a gente observava exatamente o que está na parábola. Na parábola, conta-se de que ele foi primeiro às 7 horas da manhã, 6 horas, melhor, na primeira hora, e ele contrata os primeiros trabalhadores no valor que era comum, que era uma diária. Um denário era uma diária dentro do soldo romano da época. Então, um denário foi para os outros às 9 horas, combinou a mesma coisa, e depois foi ao meio-dia, foi às 3 e foi às 5. E depois, quando chegou no final do dia, 6 horas, esse era o expediente, ele mandou o administrador começar a pagar os que tinham chegado às 5 da tarde, até os primeiros. E quando esse administrador, recebeu ordem do patrão para pagar os que tinham trabalhado uma única hora, um denário, imaginem o sorriso daqueles que foram às 6 da manhã. Começaram a sorrir, vamos ganhar 12, não é isso? E aí foi de volta, até quem trabalhou. Aí começaram, quando começou a pagar os das 3, pagar os das 9, a mesma coisa, eles já começaram a ficar com um pé para trás. Qual é a estratégia, ou então a pedagogia dessa parábola no ensinamento de Jesus? Eu coloquei aqui aos fortes a justiça, mas aos fracos não basta a justiça. Aos fracos é preciso compaixão. Quem foi contratado cedo de manhã? Aquele forte, aquele que garante produção, aquele que garante sucesso, aquele que vai dar lucro. Foi contratado esse. Quem é que sobrou para 5 da tarde? O fraquinho, o esmilinguido, aquele que não representa muito lucro. Nessa pedagogia do agape, do amor, na pedagogia da rede, eu tenho que cuidar também dos fracos. Então, aos fortes eu posso agir com justiça, mas aos fracos eu preciso agir com compaixão e misericórdia. Nesse contexto, está talvez uma das grandes exortações hoje para a igreja, para nós cristãos, até não cristãos, para a sociedade. Por quê? Porque aqueles que não produzem não são gente. O governo cuida de quem paga imposto. As igrejas cuidam de quem paga o dízimo. Tivemos aquele escândalozinho meio grande, vamos ver como é que vai terminar essa novela, mas vai ser pesada essa novela, infelizmente, muito triste. Mas cuida de quem paga dízimo, etc.
E aqueles que não podem, como é que são tratados? Então aí vem a carta de Tiago, muito dura, completando essa parábola. Chega alguém com anel, com brinco, sei lá, com coisas, com holofotes, senta-te aqui no primeiro banco. Mas chega o outro lá, não, senta lá atrás, lá tem um lugar embaixo da escada lá para você também. Quer dizer, então, esse tipo de comportamento. Esse é o comportamento de rede. Na rede, o cuidado maior é com os mais fracos, não com os mais fortes. Os mais fortes conseguem dar a volta por cima. A mesma metáfora é a de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Com os membros mais frágeis, temos mais cuidado. Com as pessoas mais frágeis, tem que ter mais carinho, mais compaixão. Não se pode agir com justiça. Então, aos fortes, a justiça é suficiente. Um salário, um denário bem pago, está ótimo. Agora, e para o outro? O outro que produziu meio salário, ele tem que ganhar o salário inteiro, porque senão ele vai morrer de fome. Tá certo? Então, esse é um aspecto muito interessante na questão da pedagogia de Jesus. Então, aos fracos, aos fortes a justiça, aos fracos a misericórdia. Dentro desse contexto, então é preciso curar para restaurar a rede, e essa rede precisa ser restaurada no âmbito familiar, social e até nacional. Isso, dentro desse aspecto, é fundamental a estrutura de reconexão. Então, as células cheias de vida, portanto, são os fortes, devem comunicar energia, transformar a realidade. Na pedagogia de Jesus, é a pedagogia da diaconia. Aqui observamos a frase clássica de Jesus, no capítulo 10, versículo 45 do Evangelho de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, quem tem saúde, o melhor que pode fazer é partilhar essa saúde, através do serviço, da graça, da alegria, assim por diante. Por isso que, só citando Paulo de novo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, Paulo diz assim: eu vos exorto a oferecer os vossos corpos como sacrifício agradável. Ou seja, Paulo entende, como na pedagogia de Jesus, que o verdadeiro sacrifício é feito com a própria pessoa, através do quê? Dos gestos, da caridade, do partilha. Então, a pessoa se oferece pelo bem dos outros. É a metáfora do capítulo 12 do Evangelho de João. Se o grão de trigo não morre, ele fica o grão e acaba sendo corroído pelo caruncho. Agora, se ele morre, ele se torna um outro ser. Então, de um grãozinho, eu posso ter uma centena de grãos numa espiga. E a mesma coisa a pedagogia da pessoa. As pessoas, aliás, nós tivemos esses dias o falecimento do Dom Pedro Casaldáliga, mas tivemos um pouquinho mais antes o Dom Tomás Balduino, o Dom Helder Câmara, a irmã Dorothy, a irmã Dulce dos Pobres. Nós observamos que essas pessoas fizeram da sua célula central o quê? Uma expansão de energia. E a energia que elas tinham, partilharam. Então, aqui está um pouco o segredo de aprender da natureza, da física quântica, aprender da ciência da natureza, a pedagogia para a vida. As pessoas que se comunicam são pessoas alegres, menos doentes, menos em baixa, etc., menos em crise. E as pessoas fechadas estão sempre de farol baixo. Nós vamos ver isso na próxima terça-feira, digamos assim, como isso influencia na frequência de onda. Ali tem a telesinergia, a telepatia,
a radiestesia dentro dessa questão, a comunicação da energia. Quanto mais a pessoa comunica, mais ela espalha seus raios, sua energia, e tanto mais leve fica a vida dela. Quanto mais ela se fecha, muito mais triste, muito mais depressiva e assim por diante. Por isso que existem pessoas, vocês conhecem bem, não precisa que eu diga, fale de ninguém, conhecem pessoas que quando a gente fala são sempre amargas, só tem problema, só tem dificuldade, como se as outras não tivessem. Então, ser alegre ou ser triste depende praticamente de uma coisa só. Depende da quantidade de energia que a gente vibra na comunicação, no contato com os outros, que significa alegria ou tristeza, tá certo? Intensidade de energia. Então, nesse quadro da energia, nesse quadro da restauração, vem a grande missão na pedagogia de Jesus. Eu coloquei aqui só numa frase, digamos assim, diferente, mas citando alguns textos bíblicos, na missão dos discípulos, etc. Mas a grande beleza da vida é inserir-se nas enfermidades do mundo. Parece paradoxo, não é isso? Parece, mas inserir-se nelas. Por quê? Porque esse sistema no qual nós vivemos é um sistema enfermo. Mas se quem tem energia, quem tem conhecimento, quem tem saúde, não tenta virar história, não faz nada. E aqui nós temos, então, nessas pessoas que se inserem, temos as grandes figuras da humanidade. Algumas católicas, outras não católicas, etc. O Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, que era evangélico, muitas outras pessoas se inseriram nas enfermidades do mundo e restaurarem a rede social onde estavam. Esse é o grande desafio. E ali está a pedagogia de Jesus. São os doentes que precisam de médico e não são. E é por isso que ele foi nas periferias, pegou os doentes, pobres, cegos, etc. E também pegou os ricos. Pegou os ricos. Modificou a vida dos ricos, de Zaqueu, Nicodemos, através da Arimateia, do centurião romano e outros. Ele foi também mexendo na estrutura de cima opressiva. Então, só para concluir esse nosso slide aqui, então nós precisamos, digamos assim, reinterpretar e atualizar o passado, as tradições, adequando aos novos paradigmas. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus diz para os discípulos, para toda a multidão: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então, esquemas, às vezes, mentais, tradição, essas coisas. Por exemplo, a minha avó sempre fez assim. A minha trisavó fazia assim. A trisavó foi, coitadinha, o tempo dela era maravilhosamente bonito. Mas nós hoje precisamos, digamos, colocar novos paradigmas dentro da nossa realidade. E aqui está também aquele outro documento, o primeiro documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Por quê? Porque na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco critica duramente o clero. Critica o clero azedo, aburguesado, trancado, fechado. Aliás, lá no Rio tivemos aquela experiência triste também daquele bispo de Nova Friburgo, outro escândalo também lá de gastos econômicos, etc. Então, mas o Papa Francisco atingiu exatamente o clero. Porque as pessoas, quanto mais enclaustradas, fechadas na sacristia, etc., tanto mais difícil de trabalhar. Então, aos antigos foi dito assim, agora tempos novos, áreas novas. A pandemia não vai passar tão cedo, mas nós vamos continuar mais tempo. Então, por hoje
era isso aqui, digamos assim.